fala de metodologias ativas, e aí eu vou precisar fazer um pouco uma certa contextualização histórica no Brasil, a gente fala de um modelo de educação que vem, de uma certa maneira, importado para determinadas instituições. Que instituições eram essas? Notadamente eram as instituições de classe A, privadas, e que trabalhavam diretamente, se não com a medicina, em alguns casos, com os cursos das escolas de negócios. Então, você vê FGV, você vê o INSPER, você vê instituições que servem a determinados perfis de estudantes e perfis docentes também. A gente tem no Brasil algumas instituições que têm 10 alunos por professor nessas instituições privadas e que elas chegam a cobrar mensalidades de 12, 13, 15 mil reais. Então, você tem aí um perfil de metodologia ativa desenhado para um determinado cenário e que vai se aproximar, em grande medida, das grandes universidades internacionais, e aí eu estou falando especialmente do MIT, de Harvard, que tem grupos pequenos e que são estudantes que se dedicam a estudar, não são estudantes trabalhadores. Esse é um primeiro modelo. Na segunda onda, digamos assim, das metodologias ativas, começou a ficar claro para as instituições de ensino como um todo que havia, e aí eu estou falando basicamente do final da década de 10, é esquisito falar assim, mas vamos falar assim, do final da década de 10 desse século, ficou cada vez mais claro com a popularização da internet que os estudantes estavam bastante desestimulados nos espaços acadêmicos, especialmente o ensino médio. Porque o ensino médio, o aluno está ali, já não está mais aguentando, já tem aquela dinâmica de sala de aula tradicional. Se o estudante está em escola pública, ele tem uma série de dificuldades, uma série de senões próprios de algumas esferas da educação básica. E este aluno ia para o ensino superior, quando ia para o ensino superior, bastante desestimulado, encontrando dentro do ensino superior, e aí eu falo do ensino superior popular, e não aquele elitista, algumas dificuldades, e os estudantes tinham um anseio enorme por já usar as tecnologias quando as instituições não poderiam fornecer. Na terceira onda é que vem as instituições públicas. Então, para as instituições privadas, enquanto para elas é uma estratégia de negócio, você adotar ou não uma metodologia ativa, você adotar ou não um currículo chamado disruptivo, para uma instituição pública, é uma questão que precisa primeiro ser discutido com seus pares, com seu colegiado, analisado muito cuidadosamente pelo seu reitor, analisado uma questão de custo no sentido estrito, para ver se aquilo deve ser implantado ou não. E não existe metodologia por natureza ruim, não existe metodologia por natureza boa. O que vai determinar se a metodologia é eficaz ou não é basicamente a relação entre o planejamento da utilização desta metodologia e o objetivo de aprendizagem do estudante. O que a gente tem visto ao longo dos anos, e aí ao longo dos anos eu falo para vocês, os últimos 10 anos, quando eu estive à frente da gestão de uma instituição privada que teve um crescimento exponencial e trabalhando diretamente com formação de professores, por parte das instituições, uma pressão muito grande em que os professores utilizem metodologias ativas em sala de aula e uma falta de relação dialogal, e é engraçado falar isso, uma falta de humanização do espaço acadêmico, aonde se pudesse, previamente, orientar também os estudantes sobre o que a gente estava falando. Porque, para alguns professores que são mais tradicionais, e isso aqui não tem nenhum julgamento de valor nesse sentido, existem professores tradicionais que, quando a eles é imposto que eles se utilizem de metodologias ativas, eles fazem aquilo com tanta angústia que jamais aquele processo vai se realizar de uma maneira rica e proveitosa, dado o constrangimento daquele professor. Por outro lado, alguns professores, eles gostariam muito de realizar boas metodologias ativas, e o que falta para eles? Falta formação. Bem, porque no Brasil a gente vê agora nos últimos 2 anos aparecer alguns bons cursos sobre metodologias ativas, mas a bem da verdade, assim como pós-graduação em docência do ensino superior, a gente tem um gap enorme
né? Falta discutir, falta problematizar as metodologias ativas de modo que a gente consiga, pelo menos, criar uma epistemologia a respeito disso. Quando a gente também, e precisamos fazer uma meia-culpa, a gente tem muito pouca discussão a respeito da própria didática do ensino superior. Por quê? Criou-se uma dicotomia histórica entre instituição privada e instituição pública. Há muito a ser compartilhado entre as duas esferas institucionais, há muito a ser trocado entre as duas esferas institucionais, tem muita coisa boa acontecendo dentro das instituições públicas, que fica adstrito às instituições públicas, e muita coisa boa acontecendo nas instituições privadas, e fica adstrito a elas. Quem sabe agora com a pandemia, com a escassez de recursos, não se estabeleçam convênios, consórcios, parcerias, para que essas expertises sejam compartilhadas e a gente comece a conseguir construir uma epistemologia das metodologias ativas, alternativas, colaborativas, como vocês quiserem, né? Porque até em termos de nomenclatura, a gente ainda tem um processo muito acanhado de discussão nesses termos. Então, é preciso que a gente comece a construir esse espaço epistemológico das metodologias ativas para que a gente ponha ela em discussão.